E aí, galera, vamos aí para mais uma live do dia. Hoje eu vou estar com a minha amiga Cissa, minha colega aí de mentoria, e nós vamos falar sobre o poder do network. Como estão suas conexões, como estão seus amigos e relacionamentos, network. Olha, a Cissa aí já entrou. Deixa eu te convidar aqui, Cissa. Só aceitar. Olá, Aí. Ai, tudo peraí que eu bom? quero pôr um fone. Tá. Enquanto isso, eu vou mandar pra galera o aviãozinho aqui. O Marcos pediu para mandar para ele. Tô mandando. Deixa eu mandar pra uma Enquanto galera isso, eu aqui. vou botando o fone aqui. Certo. Pra uma galera aqui já. Data. Todo mundo. Certo. Vou ver se eu consigo mandar para quem a gente não tem amigo em comum. Já mandei aqui pra uns 15. Espera aí. Cláudia, Malu. Isso. Olha, Você mandou André para o aqui. Marcos? Mandei. Ok. Aqui eu tô com pouca luz agora. Minha luminária quebrou. Caiu no chão e quebrou. Aí tem que comprar outra. Ixi. Aí tô no escurinho. Não, tá. Dá pra te enxergar de boa? Dá, né? Dá. Vamos lá começar? E aí? Você me convidou. Tá bom, tá bom. Hoje a gente vai falar sobre network, o É. poder do network, tá? Vou começar as apresentações. Me chamo Jair, tá? Eu moro em São Paulo, tenho 29 anos, sou casado com a Janine, atuo na área de tecnologia, na função em uma das funções, né, na área de TI, e gosto de estudar sobre nutrição e treino de forma autônoma. Eu estou conciliando agora esse momento que a gente está vivendo, onde eu ativei minha identidade de propósito, o desenvolvimento pessoal com a área de nutrição. Então, Ó quem tá aí. olha o Ó bichão aí. quem tá aí. Então, ser canal de alimento, tanto espiritual, mental e físico, para as pessoas que precisam ativar sua identidade de propósito, que precisam sair da alienação, desbloqueios. Então aí, começando a tocar o terror na Terra aí. Eita. Então, eu sou a Cissa. Se eu for, se eu for falar por idade, eu vou dar um susto no Jairo, porque eu tenho 20 anos a mais que ele. Que é isso. O que importa é que está no nosso interior. Não, lógico, que isso nem passa pela minha cabeça. A, a minha jornada em busca de mim mesma em dezembro de 2018. Desde quando eu fiz um treinamento do programa dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Aí ali uma sementinha foi plantada e aí eu vim regando essa semente, deixando para lá, caminhando dentro disso, mas sempre querendo alguma coisa a mais, sempre em busca de alguma coisa, né? Aí um dia conheci o tal do Felipe Fernandes, entendeu? E muita coisa mudou, muita coisa deu sentido. Eu disse para ele um dia que ele conseguiu fazer na minha vida o que coaches não conseguiram fazer, o que pastores não conseguiram fazer, o que psicólogos não conseguiram fazer, né? E é muito bacana Uau. isso. É muito bacana Sim, estar nessa trajetória. Eu tenho um leque de coisas e tudo por conta de network. É muito bacana isso, a gente viver aquilo que a gente fala, né? Então exato. eu trabalho numa escola, hoje eu sou professora de ensino fundamental, eu era professora de ensino médio e aceitei o desafio de pegar crianças de sexto e sétimo ano. Então eu saí dos adolescentes e vim para as crianças. E para mim foi fantástico essa mudança, ela fez todo sentido para mim.
entendeu? E até algum tempo atrás eu só era uma professora de português. Ponto, final, entendeu? Hoje eu sou professora de português, eu sou professora de um programa de liderança chamado Líder em Mim, que é da Fundação Stephen Covey, do mesmo programa. Quando eu fiz o treinamento dos 7 hábitos, foi para a instalação na escola do programa do Líder em Mim. Aí ficou um ano o programa funcionando, e esse ano, né, o ano passado o programa funcionou, e esse ano eles me convidaram pela minha identificação com o programa, eles me convidaram para dar aula. Aí eu tenho 4 turmas que eu dou aula dessa disciplina de liderança, e é um barato. Outro dia, por exemplo, foi quarta-feira passada, eu ensinei para eles a fazer o CCC, entendeu? Porque a gente estava falando sobre estímulo e resposta, e é interessante porque às vezes fica no ar, né? Cara, e tudo bem, eu entendi, mas como é que eu ponho isso em prática? Né? Então, é bacana quando a gente vive isso, porque você consegue conduzir o aluno da maneira correta. Além Sim. disso, eu trabalho também com a parte da escrita, né? Eu trabalho com revisão de textos, tanto revisão gramatical, desde o básicozinho, a revisão gramatical. Trabalho com a revisão de estilo, que é quando você adequa o texto, porque muitas vezes a gente fala muito, escreve muito parecido com o que fala, e nem sempre uma leitura como essa é agradável. Então, na revisão de estilo, a gente adequa o livro à situação de escrita, ao ambiente da escrita. Bacana. Trabalho também como ghostwriter, que é o escritor fantasma, que é quando a pessoa não tem a pegada da escrita, não tem tempo. A maioria das pessoas é porque não tem tempo. Entendeu? E vou começar agora, por isso que eu falo que eu não põe mais ponto final, agora eu ponho reticências. Porque eu vou começar agora a trabalhar com mentoria, além da mentoria com mulheres que eu já estou fazendo, eu vou começar a fazer mentoria para livros, para que as pessoas aprendam a escrever os seus livros, como organizar a ideia, Uau. como organizar os livros, entendeu? Isso é um Uau. projetinho que está começando, uma semente poderosa que Deus colocou diante de mim. E como que essa semente chegou até mim, Jair? Um dia eu assisti numa live do Felipe sobre network. Acabou a live, o que eu fiz? Fiz network com a pessoa com quem o Felipe estava fazendo a live. E foi através dessa pessoa que esse projeto novo chegou até mim. Uau. Entendeu? Olha só. Mas é isso mesmo. Você falou bastante bem aí sobre conexão. Toda essa transformação, inclusive os gatilhos que me fizeram a vivenciar tudo que está acontecendo agora da minha vida foi conexão. É? Foi conexão, network, e é algo sensacional, cara. 85% dos nossos resultados vem de network, né? A gente aprende isso. E a gente é a base das 5 pessoas que a gente mais se relaciona. Ó, a Andréia tá falando ali que ela já tem uma parte do livro que ela precisa da minha ajuda. Andréia, me segue lá, me chama lá depois no direct, a gente conversa, tá? Eu também sou um deles, viu? Tá, Olha tamo só, junto. a partir desse tudo que está acontecendo na minha vida, eu comecei a escrever um livro também. E a gente precisa de conexões para fazer coisas que a gente não tem domínio. Eu quero essas partes que você falou de editorial, eu preciso de uma pessoa para poder me auxiliar. E tudo, uma coisa importante que eu aprendi ultimamente é que o que falta em nós está em outra pessoa. Isso. Isso é Quando tem, demais, cara. quando tem É um por problema que a isso. gente não sabe resolver, outra pessoa sabe. É, cara, isso é muito bacana. Isso é muito bacana, sabe? A gente fala, né, nos níveis de conexão ou nos modelos de conexão, né? A gente pode se conectar. Oi, Nanda. Beijo, meu amor. Minha enteada entrou aí. Espero que você esteja melhor hoje, viu? A Nanda deu um susto na gente, teve que parar no hospital com dor de garganta, não sei o quê, mas já está em casa. O pai dela já chalerou, tá? Então a gente fala que a gente tem, né? A gente se conecta primeiro com as pessoas para aprender. Eu acho que é o objetivo. Você tem que entender primeiro. Eu acho isso muito bacana, sabe? Eu preciso, quando eu olho para mim, eu preciso me ver com os olhos de Cristo. Eu preciso me ver como Jesus me vê, eu preciso me ver como Deus me vê.
Mas quando eu olho para fora, eu também tenho que enxergar o outro da mesma maneira. E isso faz com que eu aprenda a me valorizar, mas que eu também valorize o outro. E aí, quando eu entendo que, assim como eu tenho muita coisa para oferecer, o outro também tem, eu me aproximo do outro de mãos vazias, entendeu? Eu não chego para derramar sobre o outro tudo que eu tenho, porque às vezes eu também preciso saber qual que é a necessidade do outro. Nem E sempre é para derramar tudo. às vezes a pessoa não está preparada para ouvir o que a gente quer falar também, derramar, né? Exatamente. Valéria, beijo, minha amiga. Valéria é uma parceira, uma irmã, uma amiga, está comigo em muitas coisas que eu estou fazendo agora. Tem uma passagem na Bíblia, Jair, que ela me marcou muito, ela na parábola dos talentos, que na versão da Bíblia que eu li, eu nem é uma versão que eu gosto, que é aquela da linguagem, nova linguagem atualizada e tal, né? Eu não gosto muito dessa versão. Mas foi escrito com tanta perfeição que esse versículo eu fiquei com essa. Ele diz assim: é o servo inteligente que o Senhor escolhe para cuidar dos outros empregados, dando a eles o alimento na medida certa. Uau. Cara, então você entender que você precisa primeiro olhar para o outro e saber qual que é a medida da necessidade dele. Sabe, na mentoria a gente vê isso. Tem pessoas que se achegam da gente cheia de alguma coisa já, que você tem que colocar só mais um pouquinho. Você dá 3 pinguinhos d'água ali e o negócio ferve. Isso Entendeu? explode. A pessoa explode, é pouquinha coisa que ela está precisando. É só uma coisinha simples, você falou, ela pum, ela já entendeu tudo e ela vai embora. Entendeu? Mas tem gente que não. Tem gente que a gente tem que caminhar junto. Até a pessoa entender quem ela é. Você vai conduzindo, caminhando junto com a pessoa. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de saber qual é a medida do outro, qual é a medida da necessidade do outro. Boa. Você falou de versículo, eu anotei um versículo aqui muito show que eu li uns dias atrás, e eu falei, vou anotar esse versículo para a live com a Cissa, que é muito o que a gente está falando, é Filipenses 2, capítulo 2, versículo 2 ao 4. E ele fala assim, o texto, né? Então peço que me deem grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Olha só isso. Não façam nada por interesse pessoal, aquele negócio de ser intencional. Ou por desejos tolos de receber elogios. Necessidade de aprovação. Mas sejam humildes e considere os outros superiores a vocês mesmos, aquilo de ser servo, que você falou. Que ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Mano, Cara, é muito lindo, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Então eu já sim, tenho tudo. Nele, eu e ele, eu já tenho tudo. Eu preciso entender isso. Mas quando eu olho para o outro, eu preciso olhar o outro como superior a mim, como acima de mim, como alguém que eu preciso honrar a vida daquela pessoa, independente de quem seja. Sabe? Porque quando a gente tem esse olhar, a gente sempre aprende. Sempre aprende. bom, quando ele fala aqui unidos em alma e mente, lembra também daquele outro versículo, quando há um ou dois em meu nome, ali estarei. Quando tem duas mentes trocando ideia, cruzando pensamentos, nasce uma mente mais forte. A mente de Deus, a mente mestra. Isso daí é algo também... Você pode ver o que falta na gente tem outra pessoa. Quando duas pessoas começam a trocar ideia, Mas surge você coisas falou novas. uma coisa poderosa. Aqueles que estiverem reunidos, quando 2 ou mais estiverem reunidos, em meu Meu nome. nome. Mesmo Porque você tem propósito. que tomar muito cuidado com Sim. que tipo de pessoa você está se associando mentalmente. Boa. Entendeu? Você tem que saber exatamente com quem são as pessoas que você vai se relacionar, porque se a pessoa não tiver o mesmo propósito, Mesmo sabe, propósito. você não tem como, cara, você não vai chegar a lugar nenhum. Não Sim. vai. Aí a gente fala do segundo nível de conexão, que é quando você chega a um ponto que você se conecta com as pessoas para ensinar. Boa. Você já carrega algo, você sabe o que você carrega, você entende que é precioso o que você carrega. E um dia Deus me explicou o porquê que nós somos vasos, sabe?
E Deus falando comigo, ele falou, olha, você carrega um tesouro dentro de você. Porque você carrega o meu espírito dentro de você. Você carrega a minha palavra dentro de você. Boa. Sabe? E a Bastante gente sentido. precisa, a gente precisa saber o que a gente carrega, o poder que há naquilo que a gente carrega e entregar. Sabe? Não tem ouro nem prata. O que nós temos não é ouro, não é prata, não é natural, Jair. O que nós temos é espiritual. Nós recebemos de graça. Então, de graça, nós temos que dar para as pessoas. Boa, boa. É isso mesmo. Legal. Muitas vezes também a gente, aquilo que eu ensino no começo, de 85% dos nossos resultados estão nas conexões. Muitas vezes aí a pessoa fica penando aí, vamos lá, na vida financeira, problema financeiro, e o que resolve isso é conexões, cara. Você conectando com uma pessoa que seja, troque ideias, não fale de problemas, fale de soluções, de como solucionar problemas, que isso consegue nos ajudar em várias áreas das nossas vidas. Olha só, hoje eu dei aula dessa matéria de liderança que eu te falei para criança de 12 anos de idade. E qual era o tema da aula? Conta bancária pessoal, que fala sobre você investir na sua conta bancária pessoal, o que você faz de retirada e o que você faz de depósito, tanto na sua própria conta bancária pessoal quanto na conta bancária pessoal de outra pessoa. E eu falei com ele, gente, onde que tá? Onde fica o banco? E onde que você vai fazer os depósitos? Na mente. E aí o próprio livro fala de caderneta de conta bancária pessoal pobre, de mentalidade de escassez e de conta bancária pessoal próspera, com mentalidade de abundância. Então, é realmente, quando você faz o network certo, a primeira coisa que você muda é a sua forma de pensar. Então, a Louise Hay é autora daquele livro Você Pode Curar Sua Vida. Uma vez eu postei uma fala dela em que ela diz assim, eu não resolvo os meus problemas, eu mudo os meus pensamentos e os meus problemas se resolvem sozinhos. Uou. Sabe? É isso, cara. Quando você se conecta com outras pessoas e quando você entende que o que ela carrega também é precioso, você começa a compartilhar, a experimentar daquilo também. E aí as coisas vão mudando. Eu acho que assim, eu costumo dizer que eu acho que parece que não é o problema que resolve, é realmente a gente que se transforma e parece que o problema não pode mais ficar perto da gente, entendeu? Você cria uma coisa. Aí a Célia está falando ali que ela começou ouvindo a Louise Hay essa semana. Tem um filme dela. É muito interessante o filme, porque ele, ao mesmo tempo que ele passa. São testemunhos de pessoas que fizeram um trabalho com ela e tudo mais, tem uma parte meio como se fosse de filme mesmo, de ficção. Começa uma moça num carro dentro de uma garagem e ela pensando, nossa, outro dia, e ela lá, com a mente totalmente tumultuada. Aí ela vê um cara, ai meu Deus, tomara que eles não me vejam, ela se esconde no carro e tal. E aí alguém, ela passando na rua, chega para ela um panfleto falando algo como que ela, não lembro exatamente, mas assim, você pode mudar a sua vida. E ela vai vendo coisas, ela vai vendo sinais que vão levando ela até um beco, e nesse beco tem uma porta, parada assim, no meio do beco. Aí ela abre a porta, do outro lado da porta é um campo maravilhoso e tal. E aí ela fica na dúvida e tal, e de repente ela toma a decisão e ela atravessa aquela porta, entendeu? É muito bacana esse filme. É muito Não daquele. lembro. É só um pouquinho que a Célia está me perguntando se eu lembro o nome. Não lembro não, Célia, mas eu vou olhar para você. É fácil de achar, tá? Eu acho assim. Luca, beijo da tia. E ó, não pode ligar para a tia, senão a tia vai bloquear você aqui no Insta, hein? Olha o nosso combinado. Acho que eu tava no dia que ele ligou pra você, na live com o Não, Hélio, né? Era um negócio assim. ele é um Então, parceiro. você falou, quanto mais a gente é solucionador de problema, mais eles fogem da gente, né? É. É. Eu tenho uma. E, Pode falar. tá. Não, eu ia entrar em outro assunto agora, mas pode falar. Pode falar, Jair. É sobre
a forma da gente conectar Não, também que eu ia falar que eu tenho uma experiência com solução de problema. certo. Pode falar. Eu tenho uma experiência que mudou muito para mim, que me fez muito sentido na minha vida, que eu tinha uma vira-lata e um shih tzu numa casa em que tudo estava propício para eles. E eu me mudei para um apartamento em que nada estava propício para eles. E aconteceu exatamente, enquanto a gente estava na casa, nunca tinha rolado nada com eles. Foi mudar para o apartamento, eles cruzaram. A vira-lata teve 7 filhotes. Nossa! Eu fiz o parto dos 7 filhotes. E de repente eu tinha 2 cachorros em casa, passei a ter 9 cachorros dentro da minha casa. Uau. E aí um dia, Jair, eu olhei para eles e falei, cara, o que eu preciso aprender com esse problema? Quando eu encontrei o que eu precisava aprender, todos os cachorros foram doados. Eu não tenho um cachorro dentro da minha casa mais. Do hotel, o pai e a mãe? O pai, a mãe e todos os filhotes. Foi todo mundo embora. Cortou o problema pela raiz. Lucas, só depois da live, tá? A tia que vai ligar para você. Você não pode ligar para a tia. Engraçado. Então, o que eu estava dizendo também tem muito da forma que a gente se conecta com as pessoas, o porquê. A gente precisa conectar, não de forma de interesse, né? De ser interesseiro, mas de ser intencional. É muito do que o Sim. texto fala ali. Então, a gente precisa conectar com as pessoas, primeiro agregando valor, ajudando, gerando conteúdo. E depois o resultado, e isso volta para a gente também, né? Olha, a própria pessoa que fez essa conexão com esse projeto novo, tá? Quando eu conversei com ele, eu entrei em contato com ele e falei, ó, trabalho com o Felipe e tal, papá. Eu também trabalho com isso e se você precisar de alguma coisa de mim nessa área, pode contar comigo. E aí, de repente, ele gerou valor na minha vida antes que eu pudesse gerar na vida dele. Então, só de eu ter feito o movimento, só de estar no meu coração o desejo de ofertar o que eu tenho na vida de uma pessoa, isso já voltou para mim, entendeu? Eu nem tive a oportunidade de ainda poder ajudá-lo em alguma coisa. E, no entanto, as pessoas, através dele, já estão me procurando. O, Eu tenho é aprendido a estudar forte. muito, mas estou super focada e dedicada nesse transbordo. A Andresa faz um trabalho bacana também com os alunos dela. Ela está transbordando na vida deles também. Boa. Galera, se vocês quiserem fazer pergunta, pode ficar à vontade. Sim, Chuvam de perguntas pra gente. eu sempre falo dos níveis de network, porque o network mais poderoso que existe é o network com Jesus. Se você não tiver network com ele, você não tem nada. Tudo que você tiver fora daí, você pode chamar do que você quiser. Rede de contato, você pode dar o nome que for. Tudo, tá? Mas network de verdade é com ele. Tudo vem dele, tudo volta para ele, tudo se faz através dele. Entendeu? Então, até mesmo quando você se conecta com a pessoa errada, se você tem essa intimidade com Deus, Deus te livra das suas conexões erradas. Ele te Boa. tira ele não te deixa aliançar com gente errada. Sim. Eu cheguei, peraí. Isso é coisa muito importante de aliança, de network, quando se faz uma sociedade também, né? Sim, Deus nos livra dessa, quando a gente tem uma conexão forte com Ele, livra dessas sociedades, conexões com pessoas que não têm o mesmo propósito e valores que os nossos também. o Isso é Vitor está forte. falando aí que a Cissa criou o 4º nível de conexão, o 4º nível de network, é porque a gente sempre falou isso, né? Você tem um primeiro nível, você se conecta para aprender, depois você se conecta para ensinar, aí chega um nível que você se conecta para aprender e para ensinar. E uma coisa que eu percebo muito, Jairo, nas mentorias é que quando a gente começa a explodir nessa área, a gente começa a achar que a gente está tendo dificuldade de se conectar com as outras pessoas que não têm o mesmo mindset que a gente. Eu escuto isso demais. Nossa, é tão difícil, não tem pessoa para conversar. Ok. Só que Jesus não gosta. Luca, tia não entendeu o que você escreveu, meu amor.
Depois a tia conversa com você, tá? Você me explica o que que é. Então, a gente precisa entender, Jairo, que há pessoas com quem a gente vai se conectar exclusivamente, a gente não vai ensinar nada para elas. A gente não vai aprender nada com elas. A gente vai se conectar com essas pessoas só para amá-las. Eu falo criança, quando você se conecta com uma criança, ela não tem nada para te oferecer. Nada. No entanto, você senta com ela, brinca, entra no mundo dela e você sai daquele momento com aquela criança feliz. Então, da mesma forma, há pessoas que você vai falar com elas, elas não vão te ouvir, elas não vão aprender nada, não vão dar valor ao que você carrega. E isso é maioria. Isso é maioria. Mas será que não foi exatamente assim que aconteceu com Jesus? Olha o que Jesus Sim. carregava. Sim. E ele falou do que ele carregava para todo mundo e as pessoas não quiseram fazer network com ele. No entanto, independente disso, independente das pessoas terem qualquer coisa para ensinar para ele, acho que não tinha ninguém para ensinar, não. Entendeu? Mas independente das pessoas que quiserem receber ou não o que ele carregava, ele simplesmente amou as pessoas. Às vezes também a gente não tem dificuldade de conectar com outras pessoas porque a gente mesmo não tem uma autoimagem distorcida, né? Às vezes a Sim, gente não sabe muito quem que a gente é e a gente acaba não sendo atrativo, uma conexão atrativa para aquela pessoa. sim, E é muito daquilo de a gente ter uma autoimagem nítida de quem nós somos e trabalhar a forma de chegar nas pessoas. Aquilo muito de agregar primeiro para depois receber. é engraçado porque quando você entende quem você é, quando você desperta para quem você é, naturalmente você se torna uma pessoa interessante. Então as pessoas querem estar com você, as pessoas querem conversar com você, porque aquilo que você carrega brilha, chama a atenção. Mas quando a gente não sabe quem a gente não sabe o que a gente carrega. Então aquilo fica muito obscuro. Aí fica aquela coisa, você conversa um pouquinho, daqui a pouco, o que acontece? O papo acaba. Aí, mais um pouquinho, você fala assim, tá quente hoje, né? Não flui, sabe? Não flui a conversa. Às vezes também incomoda, né? Quando a pessoa começa a dar resultado demais, incomoda quem está perto. E às vezes o público mesmo que você quer falar e transmitir a situação que você está vendo, não está preparado, muito daquilo que você falou, não está preparado para ouvir aquilo. Você precisa também encontrar pessoas, um ambiente é muito importante que a gente se relaciona. Porque é um ambiente de pessoas que têm novas ideias, que você consegue se manter no caminho do seu propósito, identidade, que você consegue se fortalecer. Porque ambiente que pessoas não estão no mesmo propósito, sugam sua energia, sabe? É ruim isso. E é muito disso. A gente precisa, beleza, vai ter ambientes que a gente precisa estar lá para, mas nesses ambientes ruins a gente ajuda. E Sim, para a gente se fortalecer, a gente precisa estar conectado com pessoas com o mesmo propósito, que consiga gerar novas ideias, solucionar problemas e nos manter no caminho, nos trilhos do nosso propósito, porque não é sobre dinheiro, sobre coisas, é sobre pessoas, cara. tem uma frase que diz, né, que pessoas pequenas falam sobre outras pessoas. Pessoas medianas falam sobre coisas. E as grandes pessoas, as grandes mentes, elas falam sobre ideias. Né? Uau. Então, a questão é sempre essa. A gente se conecta com as pessoas para trocar novas ideias, para falar de valores, para falar de princípios, para falar de coisas que são importantes e que vão mover o mundo. Né? Você não senta, cara, você não vai sentar. Aí, você viu fulano? Olha lá. Fala para mim, há quanto tempo você não perde tempo falando de outra pessoa? Nossa, faz bastante tempo. E quando alguém começa a falar, incomoda. Ou quando a Sim, gente começa mesmo, porque a gente é tendencioso à falha, né? Fala, não, eu não penso mais assim, não, cara. Eu não quero isso mais pra mim.
Aí vai embora rapidinho. Vai, sai daqui. Olha, Acho que a conexão ficou ruim aqui. Deixa eu ver o meu retorno. Então, assim. Estão me ouvindo? Ah, eu voltei. você queira... Eu vou... não. Eu vou ter que bloquear o Luca, não vai ter jeito não. Toda live que eu entro agora, ele me chama e cai tudo, entendeu? Eita. Aí eu vou falar com ele, eu vou ter que bloquear ele no Insta depois. Eu ia até ver meu retorno. Pensei que era o meu. Mas eu tô bem, tá Não, bem. tá tranquilo. Então, mas o que você estava falando aí, você falou algo muitíssimo importante, que quando você disse que eu não penso mais assim. A palavra de Deus diz que nós não somos daqueles que retrocedem. E a gente sabe também que nossa luta não é contra as pessoas, não é contra sangue, não é contra carne. Tá? Então a nossa luta é na mente. Então, se tem uma coisa que é fundamental, é você se posicionar mentalmente diante das suas decisões, diante das suas escolhas, e você sempre se lembrar disso. Às vezes você vai, sabe, tender, começar falando, cara, eu não penso mais assim. Eu não olho para essa pessoa mais assim. É uma chave de mudança em casamento, Jairo. Sabe, é você, quando você... Porque às vezes o que acontece? Você tem uma crise no casamento, você supera aquilo, e com o passar do tempo você tende a voltar para o mesmo ponto em que você estava. Fica aquele tempinho, tá tudo bem, as duas pessoas se esforçando, só que aquilo passa. Por quê? Porque não está acontecendo dentro. Então, quando você entende isso, aí quando você começa a querer reclamar, a pensar, ai, já está fulano fazendo isso de novo. Você fala, opa, eu não penso mais assim a respeito do meu marido. Eu não vejo mais a minha esposa dessa forma. Eu não olho mais para as minhas finanças dessa maneira. Eu não sou uma pessoa mais que se relaciona com o dinheiro dessa forma. Então, se a gente estiver trazendo sempre à nossa memória as nossas mudanças, isso que vai gerar resultado, entendeu? A gente falando, sei lá, mal das pessoas ou cuidando da vida delas, não vai agregar em nada. Não. Eu criticando ou falando, não vai resolver o problema dela. Se resolvesse, cara, valeria alguma coisa. Uma pessoa hoje me perguntou se eu não estava preocupada. Cara, e se esse isolamento aí for até setembro? Você não está preocupado? Falei, não vai mudar o que vai acontecer se eu ficar preocupado. Né? Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento que há coisas que não estão no nosso controle e que a gente não atua mais nessas coisas. E a vida das pessoas é uma dessas. Eu costumo dizer que tudo aquilo que começa com ele é problema dele. E tudo aquilo que começa com eu é problema meu. Então, se eu estou com raiva, o problema é meu, não é seu. Agora, o Jairo me tratou mal. É problema do Jairo. Não é problema meu. A gente leva muito pessoal, né? Ou então Muito. quer ser dono da pessoa. Quer que ela seja igual a gente e tal. Não, e eu falo que aí você começa... Você passa para um nível negativo de network. Que você começa você come, dorme, acorda, toma o banho com a pessoa. Porque você acorda de manhã, nossa, não vou nem tomar café. Estou com raiva até agora do que aquela pessoa fez. Você vai dormir, gente, eu não vou nem conseguir dormir direito por causa daquilo. Não acredito que aquela pessoa... A pessoa está lá na dela, vivendo a vida dela de boa, e você está ali remoendo as coisas. Não dá para ter esse tipo de pensamento mais não. Acaba sendo um tipo de alienação, ele começa a dominar a nossa mente. Mas totalmente. Você, exatamente, você pega pelo menos essa parte da sua vida, você pega o seu humor, você pega as suas emoções e fala, eu vou deixar aquela pessoa agora gerenciar as minhas emoções. Para! Carregar a pessoa nas costas. Não dá não. Esse Às negócio... vezes a pessoa nem quer, hein? Ela nem quer que você a carregue nas costas se você tem que carregar. Eu fiz um vídeo esses dias de obesidade. É muito isso daí. É obesidade mental e emocional, carregando as pessoas nas costas. Coisas ruins, emoções ruins. E isso deixa tuas emoções obesas, cara. Jairo,
No ano 2000, eu emagreci 15 quilos. Em os 9 primeiros quilos foi em um mês e meio, e os outros 6 quilos foi sendo gradativo, tá? Mas por quê? Porque eu saí de um relacionamento, sabe, de peso, de tudo. Então aquilo é que estava fazendo, estava assim, somatizando no meu corpo. Era um problema na mente, era um problema nas emoções que estava somatizando no corpo. Sim. A Então tá saúde, tudo muito interligado. a saúde, eu entendi depois dessa virada de chave para mim, que ela não somente física, é emocional, é espiritual e a física Sim, também. São os três pilares, né? Voltando a falar do nosso assunto, esse negócio de network é muito forte, porque se eu for parar a pensar, eu parei para pensar aqui agora, as minhas experiências, as minhas conexões ao longo da minha vida inteira, elas eu também tive grande parte disso, mas o convívio e ouvindo outras pessoas falando e conexões nos trouxeram para uma alienação. Então, há 28 anos, tenho 29 hoje, o Jairo estava alienado e em uma mentalidade medíocre, porque dava ouvido para outras pessoas o que elas ou circunstâncias que elas queriam governar a minha vida. Algo muito, muito importante isso, cara. mas eu acho interessante uma coisa, porque eu sempre fui uma pessoa que a minha mãe dizia que eu não levava desaforo para casa. Minha mãe falava que eu era muito topetuda, muito isso, muito aquilo. Só que o que acontece? Isso não quer dizer também que eu não fosse alienada. Porque eu falo que o oposto da alienação não é a rebeldia. Não é porque a pessoa chega batendo de frente e fala, qual é, você não vai fazer assim comigo? Isso não quer dizer que ela não é alienada. Isso quer dizer que ela é rebelde. O oposto da alienação é o domínio próprio. É quando você toma o domínio das coisas, tira da mão do outro, tira das circunstâncias e você assume aquilo que está sob seu controle. Tem uma ferramenta de liderança chamada círculo do controle. A coisa mais simples, você faz um círculo e um outro maior em volta. Do lado de dentro do círculo, você escreve aquilo que está sob o seu controle. Do lado de fora, o que não está. E você foca naquilo que está dentro do círculo. Uou. E às vezes eu faço isso, hoje eu uso tanto isso que eu faço mentalmente. Eu costumo selecionar os meus pensamentos. Eu falo, não, peraí, se eu pensar nisso, isso não está, isso está fora do círculo de controle, então eu não vou pensar nesse tipo de coisa mais. Por exemplo, pensar como que vai ser se a gente ficar de isolamento até setembro. Não está no meu controle. Não depende de mim. Então eu não posso focar nisso. Não quer dizer que eu vou viver como se isso não pudesse acontecer. Ah, não, vai resolver. Não. Eu tenho sim que olhar, saber, essa possibilidade existe, ok. Mas eu tenho que me focar no que eu estou fazendo hoje. A escola que eu trabalho, por exemplo, a gente está dando aula. Então eu tenho que dar as aulas online com excelência. Para que os pais continuem a receber esse trabalho de excelência em casa e se sintam motivados a continuar pagando a mensalidade da escola. Agora, se eu ficar deprimida e não conseguir fazer o meu trabalho direito, aí como é que eu vou ter alguma coisa lá na frente? Deixar a circunstância dominar, né? Sem chance. Tocou nesse assunto aí, que eu ia falar sobre o antissocialismo que a sociedade ela pega hoje em dia, né? E eu era muito disso daí, viu? De antissocial, eu já vou chegar lá nesse ponto. Isso tem sido ampliado agora com essa pandemia aí do corona, que a gente está confinado em casa. Então, eu desde criança, fazendo a falar do antissocial, eu fui criado dentro de casa, não saía muito para casa. Meus pais me deixavam muito aí em relação com as crianças. E isso foi instalando bloqueios em mim. Meus pais falavam muito de que meu amigo é só Jesus. Não confio em ninguém, olha só. Ou então, não confio em estranhos. Isso vai instalando bloqueios e travas, manchas emocionais na cabeça, na mente da criança, e ela vai crescendo com essa mentalidade, não conectar com as pessoas. Então, eu era um antissocial e eu não me relacionava com as pessoas. Tanto é, quando eu casei com a minha esposa,
a maior parte dos convidados era dela. A minha era assim, ó. Ó, então eu Porque vou te não tinha dizer, amigo. no meu casamento, sabe quantos convites de casamento eu fiz? Quantos? 16. Eu Olha, contei nos dedos as pessoas que eu ia convidar para o meu casamento, de tão antissocial que eu era. isso foi menos que a minha. Eu pensei que eu tava. Meu Te Deus, cara. desbanquei nessa, né? Sim. Uau, mas é isso, cara. Eu não me conectava, eu não tinha amigos, mano. Eu contava nos dedos meus amigos. E se Eu a gente nunca fui. Quando criança não tinha turma, não tinha essa história. Ah, sim, tem. Entendeu? Era uma. Eu tive uma amiga de infância até os meus 18, 19 anos. Aí depois disso, e mesmo porque também porque ela começou a namorar, que eu acabei me conectando com outras pessoas. Entendeu? sim. Mas mesmo assim, eu não tenho, não vou falar que eu tenho um leque de amigos muito grande. Eu tenho conexões. Hoje eu tenho bastante conexão. Quando eu olho para as pessoas e eu vejo nelas um potencial de conexão. Entendeu? É, porque assim, cada pessoa é uma oportunidade de conexão. E a gente nunca sabe. A palavra diz que a gente nunca deve deixar de semear, porque você nunca sabe qual vai ser a semente que vai brotar. Então, com conexão é da mesma maneira. Você não sabe de onde vai vir algo que vai, um projeto que você vai desenvolver. Então, conecte-se com as pessoas. No mínimo, para ser corpo. Boa. Sabe? Porque a gente é membro de igreja física. Mas em Cristo a gente não é membro. Em Cristo a gente é corpo. Uau. Entendeu? É, aí nisso, pode ter uma influência direta de a gente não ser atrativo para conectar com outras pessoas. Então, chegava uma pessoa e não tinha assunto. Não Uhum. ficava lá. Ou então falava duas palavras e não tinha assunto, olhava para o alto, mexia no celular. Porque eu fui instalado isso na minha mente desde criança. Se a Você está gente falando isso. Pode falar. não se ressignificar isso daí e mudar, a gente não vai conseguir conectar com pessoas. Você está falando da autoimagem distorcida? Essa minha amiga de infância, um dia ela disse para mim assim: ah, nós somos aquelas típicas amigas, a bonita e a inteligente. Aí rapidamente ela disse para mim: eu sou a bonita. Automaticamente ela fez de mim a feia da história, entendeu? Não, E olha, eu tenho isso. Acredito que ela tenha me falado isso, a gente devia ter 12, 13 anos de idade, e eu me lembro disso até hoje. Olha a que ponto isso realmente me marcou. olha, eu, eu te ganhei, Cícero. Eu fiz 17. A Andresa falou. 17 convidados. Perdica. Eu não tô. Galera, Tá para cima, né, os comentários. é, Eu acho que também quando eu voltei, na hora que eu saí e voltei, eu perdi. Para mim tá parado aqui. não, eu consigo ver aqui. A Andresa falou ali que isso aqui é velhinha, esse comentário. Que essa semana passada, retrasada, aliás, ela foi conversar com o pastor, que casou ela, e a conversa foi difícil, que ele só falava das pessoas. Hum? Mudar o olhar sobre a outra pessoa, isso mesmo. Chega de sacolinhas, Renata, que a gente falou no nossa live, de carregar as pessoas. O, o Jefferson falou que crenças limitantes são duras de serem quebradas, porém pode se quebrar. A crença limitante é mudança de mentalidade, né? É. O mindset, É a gente difícil no muda, né? início. É difícil no início. Entendeu? Eu não sei nem se a gente quebra uma crença, se a gente abandona, não sei exatamente. Às vezes eu acho que é como se ela fosse perdendo valor. É como se aquilo se tornasse uma mentira para você. Entendeu? Você não, sei lá, é mais ou menos quando você descobre que o Papai Noel não existe. Entendeu? Então É você não, a ressignificação, né? né? Eu Daquela acho crença. que exatamente, eu não sei se falar, eu tenho que abandonar, que
Não sei, eu acho que de repente, quando você se dá conta, você não pensa mais daquele jeito. Né? Então, assim, no início, tudo que a gente começa é muito mais difícil. Romper a inércia requer muito mais energia do que você depois caminhar, continuar o movimento. Né? Então, eu acho que a parte mais difícil é essa, é quando você começa a tentar enxergar as coisas de uma outra maneira. Mas quando você entra nesse rio, vai embora depois. Quando você entra no ritmo, a própria física já fala isso, né? É uma Sim, força maior para tirar um objeto do lugar e depois que está em andamento é só gerenciar. exatamente. Acho que a gente substitui uma crença na medida que você instala outra. É isso mesmo. Vai trocando, vai. Né? Uma pecinha vai empurrando a outra assim, aí pluf, aquela cai fora. Sim. E aí, Denise? Galera, eu vou fazendo umas perguntas aí. Tá. Então, deixa eu te fazer uma pergunta que me ocorreu agora. Da Tá. mesma forma que eu substituo uma crença limitante por uma crença fortalecedora, você acha que é possível o contrário? É possível uma crença fortalecedora também vir a ser substituída? Não exatamente a mesma, tá? Eu consegui romper nessa daqui. Mas será que é possível que em alguma área da nossa vida a gente retroceda? Claro. Se a gente não cuidar disso todos os dias e ter convicção de que a gente queimou as pontes, que a gente quebrou as pontes, que foguete não dá ré, que não tem Essa foi volta, ótima. que não Agora, tem volta, a gente vai se manter com a mentalidade nova e boa, sim. Mas se a gente ficar pensando que a ponte está lá, se a gente não queimou ponte, se que foguete dá ré, e, e não trabalhar isso todos os dias, dias após dia, viver o hoje, a gente tem tendência assim, porque o ser humano ele é tendente à falha, né? sim, A própria palavra de Deus fala, renovai a vossa mente. é todo Então, a gente dia, precisa, todo dia. Mas é possível, né? mas a decisão é nossa. É essa coisa do queimar pontes, cara. Isso acho que eu falo o seguinte: é mais difícil você sair da alienação, não é difícil. O difícil é você permanecer fora dela. Porque tem dia, cara, que você fala, nossa, cansei, não dou conta de continuar, prefiro voltar, mais ou menos assim, quando você sente saudade do Egito, preferia voltar a comer cebola, entendeu? Pelo menos lá no É isso Egito tinha mesmo. cebola, entendeu? Olha, cadê? Eu tinha um versículo aqui em Atos, caiu daqui do meu mural, que Paulo? Não sei se é Paulo, sei que é em Atos, que fala que alguns daqueles homens, no seu coração, já tinham voltado para o Egito. Eu falei, nossa, o que é isso? Então, às vezes, a pessoa pode continuar ali, igual quando Deus tirou a unção de sobre Saul. Saul ainda governou não sei quantos anos. Deus já tinha retirado a unção de sobre ele e ele ainda continuou a governar. Então, eu acho que pode ser que tenha gente que continue falando sobre esses assuntos, que continue ensinando sobre esses assuntos, mas que dentro dele, no Coração. coração dele, ele já voltou. Isso é muito forte. E o que muda isso é a decisão, cara. A gente Sim, decide não querer voltar mais pro Egito, cara. é. Tem coisa melhor pra gente. A gente sabe do jeito que a gente vai ficar se continuasse no Egito, se continuar na inércia, se continuar na zona de conforto. E, e tem algo muito melhor se a gente mudar. É o desconhecido. O Se a que gente foi que você construir. postou hoje? Você postou alguma coisa relacionada a isso hoje? Postei ontem, era o persistir é mais fácil. Era isso? É, isso mesmo. É. É É, isso é, mesmo. é engraçado que num primeiro momento, quando eu li, eu falei, né, não. Eu acho que desistir é mais fácil. Mas eu acho que assim, se você medir o tanto que você investe, é mais fácil você permanecer, tá? Você fala, não, deixa eu continuar, deixa eu dar mais um passinho, deixa eu dar mais dois passinhos, entendeu?
É Eu muito acho aquilo lá, que depois que vai, só controlar. só controlar. O problema é que você tem que estar disposto a isso. Porque às vezes as coisas vão querer sair do seu controle. Tem que pagar o preço. Tem, Nada de tem. graça. Nem a morte de Cristo foi de graça. Nossa, essa então. Essa é a que não tem preço. É. Entendeu? Voltando à conexão, a pessoa também pode pensar, não, conectar com as pessoas querendo algo em troca. Mas é o que a gente falou, nem nada de graça. Agregue valor, tem valor. Não é de graça. E isso vai retornar pra gente. E não tem como não retornar. Não tem. Entendeu? É inevitável. Eu falo que há certas coisas que são inevitáveis, sabe? Essa coisa do retorno da. É lei da ação e reação. A física vai chamar de Exato. lei da ação e da reação, ou o princípio de estímulo e resposta. Eu prefiro estímulo e resposta do que ação e reação. Porque, até eu falando com os meus alunos exatamente isso, que reagir é você agir na mesma medida daquilo que você recebeu. Isso é a pessoa reativa. A pessoa proativa, não. A pessoa proativa, ela dá uma resposta ao estímulo que ela recebeu, mas não de acordo com o estímulo, mas de acordo com ela mesma. Uau. Então, eu não trato bem uma pessoa somente quando eu sou bem tratada. Eu trato bem as pessoas porque isso está dentro de mim, eu sou assim. Eu só sei Essência. derramar isso. Eu não sei derramar outra coisa. Na essência. Né? A essência, exatamente. Ó, o pessoal tá falando aqui, após sair do Egito, só lembraremos os pontos bons do Egito. Só volta no passado para aprender com o passado. Ritmo hipnótico e a lei natural, exatamente. É isso que eu ia falar, tinha esquecido. A gente, às vezes, não sabe de tantas energias e tanto coisas que rodam à nossa volta que a gente nem vê como a força da natureza e do universo que está por trás dessas coisas, de dar e voltar naturalmente. É a lei da semeadura. Exatamente. Quebrar esse ritmo é mais difícil, exatamente. A balança tem que ser igual para todos. Eu, Então, eu costumo dizer que no início você só consegue quebrar esse ritmo se você criar outro. Então, no início é até meio mecânico, mas quando eu passei por isso, sabe, porque eu comecei a sair desse ritmo mesmo quando eu comecei a assistir as lives do Pablo, 4h59 da manhã. Eu peguei desde antes do Saia do Caixão, eu fiz o Saia do Caixão inteiro, entendeu? E peguei outras coisas dele, tem lá Cancele o Enterro, tem um monte de coisa, tem todas as anotações, de todas as lives, tem todas elas. Então, mas por quê? Porque eu tirei um ritmo que era o ritmo da procrastinação, o ritmo da preguiça, e me impus a outro ritmo. Mas isso também não queria. Oi. requer muita energia para fazer isso daí, Cícero. As Sim. pessoas não sabem quanto. Mas sabe de uma coisa que me preocupa? As pessoas às vezes acham que porque elas estão fazendo isso não quer dizer que elas deixaram de ser alienadas. Porque tem muita gente hoje em dia que está saindo de uma alienação e entrando em outra. E outra. Porque ela está colocando a sua vida na mão de líderes, de mentores, Então, entendeu? Ah, eu entendi tudo aquilo que, por exemplo, que o Pablo falou. Ok, então eu saí da alienação. Beleza. Mas agora eu só passo a fazer aquilo que o Pablo fala. Eu concordo com tudo que o Pablo fala. Não, cara. Não é assim. Entendeu? Tanto que um dia eu me perguntei, eu falei, por que eu acordo 5 horas da manhã para ver um homem falar e não acordo 5 horas da manhã para ouvir o Espírito Santo falar? Foi aí que as coisas começaram a acontecer na minha vida. Eu saí de um exato. ritmo, passei para outro, que ia me alienar só de outra maneira, era um outro tipo de alienação, porque eu só falava sobre isso, só pensava nisso, mas quando eu entendi, eu falei, não é assim também. E aí eu fui construindo tudo isso, aí sim, de forma intencional. Mas eu Exato. não vejo nisso um problema, sabe? Eu acho que, às vezes, a gente tem que mecanizar algumas coisas.
Quando você não sabe muito bem como fazer, faz repetição. Sabe, tipo caderno de caligrafia, eu quero melhorar a minha letra. Ah, eu não conheço outro método, então vai para o caderno de caligrafia, faz páginas e páginas que você vai melhorar a sua letra. Depois você vai ver que outras coisas vão surgindo. Sim. A Paty falou aqui, admiração desequilibrada gera alienação. Sim, a gente para de Sim, questionar. A gente sim, para de questionar, deixa a admiração nos alienar. E o legal é que a gente aprende que não admirar as pessoas, respeitar, né? Porque sim. quando você admira demais, você para de ser protagonista e vira telespectador. É, você fica ali olhando a história do outro. Você Exatamente. conta para as pessoas a história do outro, quando na verdade você tem que contar a sua própria história. Sim. Eu vivi uma experiência parecida com a tua também. Eu comecei a me questionar por que que eu acordo todo dia 5 essas horas aqui só para assistir o Pablo. Eu falei, eu posso dedicar esse horário para me ler um livro, para me fazer Uhum, alguma coisa minha que está parada, para me começar alguma coisa minha que eu não comecei. Eu posso utilizar esse tempo aqui para outra coisa. exatamente. Não, a gente acaba se alienando também à admiração. Exatamente. E a admiração, na verdade, é uma visão distorcida da autoimagem. Eu consigo enxergar o outro melhor do que a mim mesma. Eu estou dando É. mais valor ao que. Eu não consigo enxergar o que eu tenho. Eu não consigo enxergar o que eu carrego. Eu só consigo enxergar o que o outro carrega. Pô, Porque se Deus não faz acepção de pessoas, certamente Ele não deu para mim o que deu para você. Ele não deu para mim o que deu para o Pablo, o que deu para o Felipe. Mas o que ele deu para mim, ele não deu para mais ninguém também, não. É só meu, entendeu? É a forma dele. Por exemplo, eu tenho uma pegada muito forte com linguagem. Eu conduzo as coisas muito na minha vida, nas mentorias que eu faço, através de significado de palavras. Outro dia Deus falou comigo: livre as pessoas do peso da palavra propósito, porque isso está virando fardo na vida das pessoas. De tanto as pessoas falar, ah, você tem que ter seu propósito, você tem. Aí eu começo a procurar o meu propósito. E eu vou passar o resto da minha vida em busca de um propósito. Não vou achar nunca. não vai, porque já tá lá. Porque eu estou buscando, se eu estou buscando é porque está fora. Tá fora, tá perdido. Já tá perdido. Entendeu? Então, assim, as pessoas precisam entender o que são as palavras, o que está por trás das palavras. E tem Tem que coisa entender. também, e tem Pode falar. palavra também, Jairo, que você fala, cara, isso aí não é para mim. Não é porque alguém está vivendo dessa forma. Por exemplo, minha vida financeira ainda não é um foco para mim a transformação da minha vida financeira. Eu não me peguei ainda, não quis assistir nada sobre destravar mente milionária. Isso ainda não é foco para mim. Ok, um dia pode ser, quando for, fantástico. E se não for, fantástico também. Ah, mas o seu vizinho ficou milionário fazendo isso. Que ótimo que ele ficou milionário. E eu me enriqueci de outras maneiras em outras áreas. Você me ajudou agora também. Que bom, É que a que gente bom. fica muito querendo resultado, mas é assim mesmo. E isso acontece com conexão, cara. Que faltava na gente, que falta na gente está em outra pessoa. E olha, assim como as pessoas têm uma visão distorcida de resultado, elas têm uma visão distorcida de conexão. Eu acho que eu só faço network se eu me conectar com um cara que é bam, bam, bam. Não, gente, network é com teu marido dentro de casa. Se você não tiver conexão com ele, sua vida é um lixo. Se você não tiver conexão com os teus filhos, a sua vida não tem sentido, é uma vida vazia. Então, É, conexão é com o próximo. Começa é com o próximo. para começar, é nossa família dentro de casa, depois com a família externa e depois com as pessoas. Vamos É, tirar não um tem print, jeito que não. falta 30 segundos para acabar a live. Tá bom. Vamos tirar um print. Quero te agradecer aí pelo tempo e a experiência enorme aí compartilhada com quem precisa. Me ajudou Amém. também. Amém. E obrigado pela tua conexão, por compartilharmos ideias e soluções de problemas. Não, e lembrando que foi você que começou tudo isso, né? Foi você que me Sim, chamou primeiro.
Não, mas eu sabia que tinha algo aí Amém. Que bom. maior. Fico feliz. Então tá. 3 Um segundos, abraço. né? Vai acabar. Obrigada Abraço. por tudo. Obrigado, Silvio. Beijo.